Fala aí galera, aqui é o dono do canal trazendo um novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre quantos aliens tinha cada Ben 10.000 aparecido ao longo das séries. Bom, ao longo da série de Ben 10 apareceram 4 Bens, um no clássico, um em Supremacia, um em Omniverse e um atualmente no Reboot. Bom pessoal, para entendermos quanto tinha, quando o Ben conhece o Ben 10.000 do futuro no clássico, é dito que ele já tinha acesso a mais de 10.000 alienígenas. Porém, esse título, apenas de 10.000, foi apenas os alienígenas até onde ele contou. Daí para frente, ele se tornou arrogante, esse bem do clássico, e muito prestativo no serviço de proteger a Terra. Então, ele não contou mais os aliens, nem deu nomes para eles. Mas, na verdade, lá em Alien Force, lá na primeira parte 1 da Guerra dos Mundos, vemos que o Omnitrix tinha mais de 1.903.000 amostras de DNA. Essa linha do tempo, segundo foi confirmado por Derek J. White, o Ben Ion lá do final, que é da corrida contra o tempo, estaria preso na linha de Ben 10.000, que é o Alien Ion acrescentado. Então, com os 3 aliens adquiridos, que é o Blitzoff, Snare e o Frank Strike, somados, mais o fantasmático sem capa, que o Ben readquiriu o DNA, e com um capa que já tinha, e o Ion da corrida contra o tempo, 1.905.000. Com esses 5 DNAs mais o 1.900.000 de Azimuth dos eventos antes da série, quando o Ben acha o Omnitrix, soma 1.905.000. Somado a isso, pessoal, temos ainda que ver um fator. Lá no episódio, quando o Ben adquire o DNA do Blitzoff, ele fala que a partir daquele momento ia passar a colecionar DNA alienígena. O DNA alienígena que o Ben colecionou não foi apenas só Blitzoff, Snare, Múmia, Frank Strike e Ben Ion do clássico, mas muito mais. Se vocês verem no episódio aí, Futuro 10.000, que é quando o Ben conhece o Ben 10.000 do clássico, do seu futuro, esse Ben 10.000 possui um quartel-general, que é dito como o maior depósito de material genético do planeta Terra. E lá ele tinha destruído e derrotado, inclusive matado o Vilgax lá e deixado seus restos mortais lá, somando um total de 10.000 alienígenas mortos, presos em câmeras frigoríficas. E ele aprendeu a controlar, manipular o DNA e tudo. Com 10.000 alienígenas, é de se basear nesse episódio que ele fala isso, que esses DNAs estariam no Omnitrix. E também sabemos que lá no episódio, lá em Segredos, quando o Ben perde a amostra Chimera Sui Generis, devido à oscilação da nave do Vilgax, o martelo quimeriano, que é a espécie do Vilgax, o Chimera Sui Generis, o Ben teria adquirido lá no futuro, ao matar Vilgax e botar restos de seu material genético no Omnitrix. Esse Omnitrix só simplesmente cresceu também, ele não se recalibrou, cresceu com a idade do Ben, e o Ben teria o total de 1.10.905 amostras de DNA no futuro, com o Omnitrix que só cresceu. Ele também tinha o controle mestre desbloqueado, e essa lógica de juntar 10.000 DNAs, de matar criaturas assim, não é só pelos nomes que o Ben deu nos aliens, mas é de vilões que ele derrotou e adquiriu seu DNA novo. Isso vai seguir em todos os outros 3 Ben 10.000 aí pra frente, beleza? Então esse era o total que ele tinha de aliens, o Omnitrix. Sua idade estava de 20 para 52 anos, como vemos aí quando em Ken 10 aí com seu filho. Aqui essa primeira imagem ele tem 20 anos e na outra ele tem aproximadamente 45 para 52 anos, segundo a série. Esse Ben 10.000 também usava uma forma de melhorar o seu Omnitrix. Além do controle mestre e também montar um quartel-general onde ele patrulhava todo o planeta Terra, e juntou todas as 10.000 amostras de DNA dos vilões e injetou como novas espécies no Omnitrix, ele usou nanotecnologia, similar à de Rex Salazar lá em Ben 10 Mutante Rex, Heróis Unidos, o crossover, Supremacia Alienígena. Essa nanotecnologia é nanites, só que usados de uma forma diferente, não como vírus, mas como melhorias tecnológicas no relógio. E esses nanites ajudavam, como por exemplo o Chama ter aqueles 2 gomos de vulcão no seu corpo, o Besta ter cauda e uma aparência mais como o Mega Besta do clássico, o XLR8 ter aquele capacete que ele podia ver as coisas, o visor do capacete,
E é isso, pessoal. E essas foram as melhorias também. Esse bem também tinha pequenas cápsulas prensoras que podia prender vilões ao jogar a cápsula contra o vilão, como ele fez lá com Gutbuster e Snowpeak e com o próprio Kevin 11.000 do futuro. E depois prendeu os vilões no nulificador. Esses vilões presos no nulificador não eram pessoal injetados DNA no Omnitrix. Somente os que o Ben matava ou derrotava de alguma forma e prendia nas cápsulas lá na parte lá do material genético. Devido a ele juntar 10.000 DNAs nesse próprio episódio 10.000 futuro lá no clássico, onde Ben conhece bem 10.000 do clássico, segundo nos é dito, Ben juntou tanto DNA que se tornou o maior depósito genético do universo, perdendo apenas para o planeta Primus, que é a corrente Codostream, onde está todo o material genético que Azimuth juntou lá, e Ben juntou um tanto aqui e depositou no Omnitrix, criando um segundo depósito de material genético DNA. Isso é até uma curiosidade para quem não tem conseguido entender, que nem tem teve até uns dias para trás uma pergunta de um inscrito, é o Victor, no Instagram lá, e eu estou esclarecendo aí para conseguir compreender que é o material genético que se estava encontrado. Bom, além desses fatores e tudo isso, esse bem também treinou artes marciais, jiu-jitsu, também tem um ótimo aprimoramento com força, e tem a prancha que o Tetrax deu para ele ainda quando era criança, com qual ele voa e usa um bastão magnético também para esticar e lutar em acrobacias na forma humana, como vemos na HQzinha lá, Ben 10.000 lá, Vilgax 3.000, que é quando ele dá a amostra de DNA para o Ben do clássico, que é a espécie do iguana ártica, o polar manzadril. Eu contei tudo isso aí lá no vídeo, nos meus 5 vídeos lá de todas as transformações de cada Omnitrix de cada época de Ben 10. Só conferir tudo aí no card na playlist. E retornando aqui a Ben 10.000, então pessoal, ele teria todos esses aprimoramentos. 1.010.905 DNAs, o Omnitrix cresceu para acompanhar o tamanho dele, ele sabia lutar, treinar de arte marcial jiu-jitsu, também usava para melhorar neste Omnitrix a nanotecnologia, nanites, mas de uma forma só de melhoramento e não como chips ou bactérias vivas, como lá em Rex, lá no crossover. E esse Ben teria um filho chamado Ken 10, um qual ele também construiria uma cópia do Omnitrix original do clássico e daria para o seu filho com um limitador. Mas caso com o controle mestre fosse desbloqueado, o seu filho iria ter a mesma quantidade que eu citei, 1.010.905 DNAs também, pois o Omnitrix de Ken também estaria ligado à corrente Codo Stream Primus, lá por Azimuth, e também ao quartel-general do Ben, onde ele guardava os 10.000 alienígenas, o material genético aqui na Terra. Então, pessoal, é isso. E também, segundo o Derek J. White, este Ben também tinha conhecimento do planeta Primus e que as amostras ficavam lá, inclusive em algumas vezes indo lá para proteger o planeta. Mas no geral ele patrulhava a Terra como XLR-8, correndo a todos os países e, no caso também, enfrentando vilões e todas as ameaças possíveis na Terra. E é isso, pessoal. A Lorde bem matar Vilgax e se tornar frio foi porque Vilgax, junto lá dos Limax, na Guerra dos Limax, havia na batalha arrancado o braço de Max Tennyson, que botou um braço robótico multifuncional. Enraivecido, Ben matou e derrotou os Limax extinguindo e também matou Vilgax, surpreendendo lá no quartel-general, como vemos no próprio episódio que Dr. Animal ressuscita Vilgax. E daí Ben colocou seu DNA no Omnitrix, recuperando a amostra Chimera Sui Generis, perdido lá no episódio do clássico, lá em Segredos. Então é isso, pessoal. Esses aí foram alguns dados e curiosidades que eu quis deixar sobre o Ben 10.000 do clássico. E vou estar passando agora para o Ben Supremo lá de supremacia alienígena, que é o segundo Ben 10.000, que tem o dobro de alienígenas e muito mais melhorias do que o do clássico. E ele também tem um controle mestre desbloqueado, conhecido aí como Ben Supremo ou Ben 10.000 Supremo, beleza? Então é isso. Se você está gostando do vídeo até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho lá no lado esquerdo, aperte todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, deixe comentários positivos para ajudar o youtuber aí a divulgar nossos vídeos, nosso trabalho, e não fale mal, pessoal, para não degrinir a imagem aí do nosso canal, beleza?
Então vamos continuar para o vídeo agora com o bem supremo. E então, meu povo, continuando, vamos falar do segundo bem 10.000, bem supremo, lá de supremacia alienígena. Esse bem, pessoal, adquiriu o Super Omnitrix, o Omnitrix ser autodestruído quando ele iniciou a sequência de autodestruição e destruiu lá de Vilgax. E aí ele usou a sequência de autodestruição em Albedo para fazê-lo dar o Super Omnitrix. Ao dá-lo, ele desativou, vemos tudo isso lá no Sacrifício Supremo, parte 2 lá, no final de Alien Force para a supremacia alienígena. E adquiriu o Super Omnitrix. No futuro, esse Ben 10.000 que foi apresentado para o Ben 10 de supremacia alienígena, força alienígena, por Doutor do Tempo Paradoxus, fez uma renovação. Ele, segundo esse Ben 10.000, o Omnitrix que ele mais gostou foi o recalibrado, que é o recalibrado do protótipo lá do clássico. Ele retornou o Super Omnitrix nessa forma, e como o Super Omnitrix tinha um avanço da evolução genética, ele próprio se evoluiu, surgindo um símbolo do Omnitrix em seu peito, como um emblema dos encanadores e das outras transformações aliens. E o bem de bem normal evoluiu para um humano evoluído, bem supremo. Junto dessa transformação suprema com o símbolo no seu peito e o Super Omnitrix no seu pulso direito, revertido a recalibração, ele girava o relógio na parte da recalibração, girava lá a tampa de contato, né? Botão para girar, e apertava no meio do seu peito para subir o ícone. E dizia o nome do alienígena. Ao dizer, aparecia o ícone e ele apertava o centro do seu peito. Ele ganhava os poderes desse alienígena sem se transformar, o que já, para mim, esse é o bem mais favorito meu, já supera o bem do clássico. Além disso, pessoal, ele crescia ou encolhia de acordo com os poderes dos aliens, podendo usar fogo, gelo, velocidade. Esse Ben 10 Supremo fez uma renovação. Todos os aliens supremos, segundo foi dito por Paradox, esse Ben dominou toda a forma suprema, podendo virar todos os aliens supremos. E com isso, pessoal, os aliens passaram a surgir como ícones. Esse Ben também é treinado em Jiu-Jitsu e usa 2 bastão boomers de energia para batalhar, sabendo dar vários golpes como mata-leão, chutes e lutas. Também diz saber um pouco de karatê e judô, segundo a fanfic lá descrita por Dawan McDuff. Outro detalhe curioso sobre esse bem supremo é que ele dominou a magia humana, ele sabe usar o feitiço Contego, que aprendeu com a Gwen, usando a sua metade não humana, que é sua parte de essência anodita. Então, com o uso de magia, luta de artes marciais, bastões e também usando uma moto espacial para viajar e não a prancha de Tetrax, que, segundo ele, na linha desse tempo foi destruída. Ele também tem, pessoal, 10.000 DNAs coletados de vilões mortos no seu quartel-general. Como eu disse lá no clássico, essa lore vai valer para todos os bem 10.000. E juntando os 10.000 aliens adquiridos por ele, mais as formas supremas, mais os aliens convencionais, chegamos a um total de 2.011.822 DNAs que ele possuía. Ele está de 20 nessa forma a 45 ou 52 anos, que nem no clássico. E esse número grande deu porque tem toda a quantidade de 1.910 alienígenas, mais 1.910 formas supremas desses alienígenas, mais a forma dele de bem supremo com a de magia de Anodita, mais os 10.000 DNAs que ele coletou em seu quartel-general. E a lore desse bem é que ele é muito poderoso, pessoal. E ele fez com que as formas supremas virassem ícones para virar aliens como os outros. Também ele é um bem evoluído, um bem supremo, é uma forma suprema, provando que o humano é uma raça alienígena que também pode evoluir como outras raças. Então, basicamente ele é isso daqui, pessoal. Ele é uma evolução do bem anterior alternativo. Para mim é o meu mais favorito da série. E os poderes dele de dominação também é bom, visto que mesmo com os raios temporais de Ion, que nem eu falei lá no vídeo lá de quantos raios tinha no Ben 10 Reboot, ele ainda conseguiu, pessoal, restaurar o gigante, o fogo fato supremo, a brochada adulta e o fogo fato normal, a brochada adulta, para o bem, apesar dos raios do Ion terem destruído esses alienígenas atemporais, com o tempo. Isso não importa, provando que ele poderia restaurar apenas rebaixando tudo.
Agora vamos para o terceiro bem da nossa série. O terceiro Ben 10.000, que apareceu lá em Omniverse, que é o Ben 10.000 fusionado. Esse Ben 10.000 é descrito ser a linha principal e o futuro verdadeiro de Ben Prime. Ele tirou o Omnitrix definitivo e deu para o seu filho nessa linha do tempo, Ken 10. E segundo foi dito por Derek J. White, é o mesmo Ben 10.000 lá do clássico. Ele pegou lá, tirou aquele Omnitrix grande crescido e devolveu para Azimuth. E em toda a lore que aconteceu, ele chegou do Supremo, do Bem Supremo, para esse bem, adquirindo o Omnitrix definitivo, perdendo, no caso, o Omnitrix calibrado e o Super Omnitrix. Ao adquirir o definitivo, ele usou as formas mais inteligentes suas. Suspeita-se que seja artrópode, que é colopterrâneo, ou perdão, pessoal, piscicopterrâneo não, ele é o predador, desculpa, é o cérebro crustaceano, que é a espécie do artrópode, e galvaniano, que é a espécie do massa cinzenta, para criar 2 braceletes que fusionavam. Se ele batesse apenas a mão em um, se transformava apenas em um único alien nos aliens normais. Ao juntar as 2 mãos cruzando em forma de X, bater nos 2 braceletes, virava uma fusão dupla, como vemos que surge primeiramente lá nos episódios clássicos. Esse Ben 10.000, pessoal, então, dominando tudo isso, deu o Omnitrix definitivo para Ken 10 e casou-se com Kai Gray, que passou a possuir a espada Scalon em sua posse, e ele usou o Biomintrix com fusões. Esse Ben 10.000 também levou o conceito a longe. As fusões duplas, pessoal, dão um total de 12 trilhões, e se somarmos com 1.912 DNAs que ele possui no normal, e esse bem como as outras lores dos outros 2 Ben 10.000, juntou 10.000 alienígenas no seu quartel-general de vilões, corpos de vilões mortos, teria um total de 12 trilhões e 1.010.912 DNAs confirmados, pessoal. Porém, sabemos que o Biomintrix não armazena DNA, ele apenas, as fusões no caso, são transformadas ao toque, geradas no momento e depois excluídas. Eu fiz essa soma somente para você saber quanto daria os aliens adquiridos dele, com que ele já possuía no banco de dados da Quanticode Stream, em função do seu quartel-general, mais as fusões. Esse bem como os outros sabe lutar também com os bastões Strike, possuindo 10 bastões, anda em pranchas voadoras, possui carros voadores no futuro. Seu quartel-general muito moderno, possuindo ainda aparelhos como braços mecânicos, biônicos e coisas para consertar se perder membro. Esse Ben 10.000 também é treinado em jiu-jitsu, mas não sabe usar magia e não possui acesso a formas supremas, devido a não possuir o Super Omnitrix. Não usa nanotecnologia para aprimorar seus aliens. Também está entre 20, 45 para 52 anos, semelhante aos outros 2 bens anteriores. Outro detalhe é ressaltar que ele casou com Kai Gray, que possui a espada Scalon, e tem um filho, Ken 10, que possui o Omnitrix definitivo em uso. Com o par duplo do Biomintrix, ele é o Ben 10.000 mais poderoso de todos os 3, e além disso, é além do tempo principal e oficial, segundo Cartoon Network, a produção de Ben 10 e dos diretores, que depois do Ben de Omniverse vai herdar, sendo o Omnitrix normal, recalibrado, depois Super Omnitrix, depois Omnitrix definitivo, e chegando neste Omnitrix, o Omnitrix Biomintrix. Bom, pessoal, mais um detalhe a ser ressaltado para vocês. Daqui a pouco vamos estar chegando no último Ben 10.000, que é o Ben 10.000 do reboot, tá? Que eu vou encerrar esse vídeo. E depois eu estou fazendo um outro vídeo falando de um Ben 10.000 diferente, feito pela fanart da arte do Megaverso, tá? A parte 2, continuem ligados aí. Outro detalhe que eu quero ressaltar para vocês sobre esse Ben 10.000, pessoal, é que ele levou os avanços genéticos muito longe. Vou fazer também, pessoal, essa semana um vídeo também sobre o par duplo do Biomintrix, todas as transformações que o Ben teve, assim como eu fiz do Omnitrix até o do reboot, todas as transformações que ele teve usando o Biomintrix, tá? E que pode ter, sendo um total de 12 trilhões. Então chegamos agora ao quarto e último Ben 10.000 dessa lista, dessa parte 1, o Ben 10.000 do reboot, que é o atual agora. Sua idade também está entre 20 para 43, 42 a 52 anos, incerto, segundo os produtores. Esse Ben 10.000 possui o maior catálogo, mas perdendo apenas para o das fusões do Biomintrix, que são
100 milhões de DNAs armazenados internamente. Agora, pessoal, aí no último Ben 10.000 Reboot, ele começou jovem com a roupa lá que vemos em Air Force Supremacia. Esse Ben 10.000, pessoal, possui 100 milhões de amostras de DNA, mais 10 mil DNAs adquiridos de vilões mortos, que ele colocou em seu quartel-general, atinge um total de 100 milhões e 10 mil amostras de DNA, sendo o segundo Ben 10.000 com mais áreas. O primeiro é o dono de Omniverse, o terceiro de Supremacia e o último do clássico. Esse quarto e último Ben 10 da série, apresentado no reboot, também sabe lutar, possui carros, motos, aviões, helicópteros voadores, os bastões Lumitrix, possui 50 deles. Depois no futuro ele engorda entre seus 43, 44 para 52 anos. Com sua idade de 20 a 30 e pouco, ele é magro. Esse Ben possui todo isso aí de amostras de DNA, pessoal. E o Omnitrix ele também, igual ao do clássico, a lore, também cresceu e, pessoal, se no caso cresceu para acompanhar, no caso, não se recalibrou, mas o tamanho de Ben. Esse Ben não usa nanites em seu arsenal. Nesse seu tempo, Gwen se tornou presidente dos Estados Unidos e regente do planeta Terra, junto com seu grupo de ajudantes, que eram os vilões e outros do bem, mas que no futuro se mostraram contra Ben, mas eles uniram forças aí no crossover de Ben 10.010, apresentados aí na série do reboot, no filme. Outro detalhe é que esse Ben 10.000, pessoal, contou até mais 10 áreas do que o Ben 10.000 do clássico, sendo o Ben 10.010 conhecido, mas seu total é 100 milhões e 10 mil amostras de DNA. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a quantia dos 4 Ben 10.000 oficiais da série, suas quantidades tudo calculadinho e baseado em documentos e fatos aí dos produtores. Então é isso, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, inscreva no canal aí, ative o sininho aí para não perder nenhuma das nossas notificações, pessoal. E é isso, então espero que vocês tenham gostado aí e curtido aí como realmente foi essa live, essa like aí. Então, pessoal, é isso, e não percam aí meu próximo vídeo aí que eu vou estar fazendo aí sobre a corrente Coldstream e se ela realmente teria apenas 1 milhão de DNAs ou se ela poderia ter muito mais, tá? Isso é uma lore, tá? Vai ser uma teoria minha, mas que pode ser comprovada aí, tá bom? Também vou estar trazendo vídeos sobre outros Omnitrix, também como Omnitrix, Antitrix, Nemetrix e outros vídeos sobre outros aí com informações bem recheadas para vocês estarem ligados aí sabendo. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostaram e até mais aí, deixando bons comentários aí sempre para fortalecer o canal. E falou!